Esta designação já é antiga, deve ser porque isto era um ponto de observação dos, sei lá, até da altura dos romanos, que eles tinham ali uma ponte já muito antiga, atravessava o rio, e isto como é um sítio alto e dá para ver em volta, deve ter ficado mesmo com a designação do ponto, que é um ponto de atalaia, um ponto de observação daqui desta área toda, que vai daqui até a Bairrada, que dava para controlar qualquer surgimento de forças inimigas ou alguém que não fosse cá bem querido na zona. Sim, então, estás a ver? Eu te ajudo nos trocos. Não chega. Então, pá, paga dali então. Então, Hermínio, não queres nada hoje? Não vai umas cebolas? Quando eu cá cheguei, já tinha 16 anos. E isto era uma aldeia baseada na agricultura e na imigração. Os filhos mais novos tinham-se pirado para a França e os pais continuavam aí a manhar, a zelar as propriedades. Toda a gente tinha 2, 3 cabritas, tinha sempre um porquito a criar para matar no inverno e tinha sempre as fazendas, os terrenos semeados com milho, feijão, batata e hortaliça. E exploravam os pinheiros, a resina. Isto era uma zona de muito pinhal. Já tenho 80 anos. Ora, antes de eu nascer, já os antigos contavam que havia aqui uma eira para toda a gente malhar o centeio, o trigo, mas depois mais tarde já toda a gente tinha uma eirazinha para malhar o seu trigo e o seu centeio. Depois começou-se a dançar aqui, a fazer-se aqui grandes bailes. E então a malta batia ao pé e dizia, epá, vamos lá ver aqui qual é que é o mais teso. Ora, ficou o teso da eira. E aqui está o teso da eira. Antigamente isto aqui era uma alegria. Com bailes, faziam-se aqui grandes bailes, grandes namorados, grandes casamentos. As raparigas, os rapazes, depois tudo casou, tudo foi para a França, tudo foi para o estrangeiro. Os velhos também não vinham para aqui dançar, isto acabou. Que ainda dançam aqui, ainda dançam agora. Às vezes quando tocam aqui uma concertinazinha, ou uma coisinha, como é que eu ia te explicar? Vêm aqui uns ingleses para aqui também comer e estar aqui um bocado. Ainda tocam aqui umas músicas e tal, e os velhotes ainda, alguns ainda dançam, aquele vizinho dali ainda dança aqui. Grandes bailes com uma concertina, grandes bailaricos que havia ali. Depois começou tudo a emigrar para a França. Olha, esta família foi para a França com 11 anos, não foi? 11 ou 12? 11. Trabalhou lá toda a vida. Agora tem a mãe já com 87 anos, está a fazer companhia à mãe dela. Deixou lá em França os filhos dela, que ela tem 4 filhos. Já tem 8 netos, que é um espetáculo. Ainda tem uma cara de menina, mas já tem 8 netos. E conhece o quê? Conhece a atalaia toda, claro. Nos anos 30, que eu conheço alguns familiares até da minha parte, foram para o Brasil. E a seguir, logo nesses anos a seguir, foram para a Argentina. Houve bastante imigração para a Argentina e para o Brasil. Nos anos 40, foram para a Venezuela e continuaram a ir para o Brasil. Nesta zona aqui, para os Estados Unidos, não foi praticamente ninguém. Depois, nos anos 60, foi uma avalanche grande, tudo para a França. Agora os filhos ficaram por lá, vêm cá muita vez, vêm cá no verão, mas normalmente fazem a vida deles por lá. Só cá estão mais, os mais velhos, alguns, não estão cá todos, não estão cá todos. Por exemplo, aqui a minha prima também esteve lá, mas essa veio-se embora de vez. E muitos outros estão aí, mas outros ficam por lá, já não voltam, ficam ao pé dos filhos, dos netos. Os imigrantes fizeram, reconstruíram, outros construíram de raiz e a aldeia melhorou substancialmente.
Hoje casas assim de pedra mais antigas, há muitas, mas já não se nota porque já estão tapadas com cimento por fora, não é? Mas ainda há umas casitas em pedra das mais antigas, sim senhor. Quase todos eles, os filhos reconstruíram, fizeram novo, e vem aí ainda, hoje já estão, alguns até já estão reformados, vêm aí, outros até venderam as casas que construíram, que é pena, e então estão a ser ocupadas sobretudo por estrangeiros, vendidas a estrangeiros. Ingleses, irlandeses, polacos, alemães. Ainda agora a casa da minha sogra foi vendida a um senhor alemão, na Atalaia de Baixo, que acho que é engenheiro de som. E gosta muito de lá estar. We looked around where is a nice place and we visited Portugal and then we fell in love with this country and the people. And then we decided to live here. We made our dream come true. Holland, the life is very fast, very quick. It's, yes, there's much speed in things people are doing, and here is more time for family and life together. That's better here. That's better. Os estrangeiros são muito simpáticos, ainda está a 10 metros, já estão a dizer bom dia, boa tarde, não precisa chegar ao pé que eles se cumprimentam lá. São muito sociáveis, é pena não saberem falar a nossa língua, mas são muito sociáveis, pelo menos os que habitam aqui. Toda a gente está satisfeita com eles, o ambiente é muito bom. Eles também gostam de relacionar-se com as outras pessoas. We are feeling good, yes, we are welcome in this village, that's okay, that's no problem. It's good to live here. That's why we are building up. Há 40 anos em agosto a Atalaia era um espetáculo, era uma cidade. Enchia-se de gente, carros de miúdos, cachopos, que hoje já são pais e avós. Olha, como a minha filha. Pois, é verdade. Tinha 15 anos, andavam aí, eram mais de 20 miúdos adolescentes. Assim, para cima e para baixo, à meia-noite, 2 horas da manhã, tinha que a gente andar à pergunta deles. Havia ali um bequezito que era do tio Alexandre, tinha lá 2 ou 3 filhos. Eram o quê? Saíam daquelas portas 6 ou 7 cachorros, tudo era só, parecia um biscapés. E ali no fundo das aulas? Também. Era bonito, por acaso. Jesus, era uma matilha de gente nova. Agora. Aqui havia escola primária. Sim. Aqui, ao pé da capela. Havia aquela pé da capela que ainda lá foi. Atrás da capela foi a primeira, foi feita pela população. Nos anos, vou já dizer, espera aí, ora 22, 30, não, muito antes, ora 22, 32, 34, acho que foi inaugurada em 1934 ou 35, foi quando a minha mãe foi para lá com 12 anos, para a escola. Depois, nos anos 77 ou 78, fizeram aquela lá em cima, escola nova, apoiada pelos americanos, acho eu, e então chegou a haver realmente duas salas. Uma foi desativada, chegaram a ter 70 e tal alunos, todas da primeira à quarta classe na mesma sala. Coitado da professora. Agora na Graça, mas eu já ouvi aqui há tempo uma conversa que se continua assim a Graça vão fechar. Vai fechar. Vão ir para Pedrógão todos, não porque tem. Não há pessoal não há alunos, não há alunos. Há muitos anos atrás havia aqui uma ermida. Uma ermida era onde as pessoas iam orar e se juntavam, e até a população da Atalaia de Baixo, está isso num documento, solicitou ao bispo que tinha na altura a sede em Tomar autorização para construir uma capela. E este pedido foi feito em 1708. E a construção durou 2 anos. Foi inaugurada em 1710. Que a imagem que lá está é Nosso Senhor da Estrela e que foi a partir dessa altura que aquela capela ficou com aquela estrutura. Mais tarde, em 1972, os moradores fizeram uma recuperação, melhoraram a parte exterior e mudaram o telhado e ficou melhor. Em 72. Depois, em 89, o pessoal juntou-se outra vez e fez lá uma torrezinha ao lado da capela. Ficou muito bonita. Temos até uma capela da Nossa Senhora da Estrela nas Atalaias.
gosto de estar aqui, mas isto é muito limitado. E como eu estava numa vila, embora não fosse uma cidade, era uma vila, podia ir à rua, podia ir ao café, podia ir não sei o quê, não sei o quê. E aqui não é bem assim. Ainda agora fui ali para comprar cebolas e não há. Comprar coisas e não há. Pronto, só bem amanhã. Morei em França, fui habituada lá. Estava dentro de uma grande vila. Está bem que eu não sou muito de vila, também não gosto muito de andar todos os dias numa vila. Mas a gente quer aqui sair para comprar, sei lá, umas calças, um vestido, não há nadinha. Ainda hoje foi um mercado, coitado, aquilo são coisas dos não tem nada contra os ciganos, mas quer dizer, é coisas mais fracas. Sim, não tem qualidade, não tem qualidade. Não, pronto, a gente quer comprar um vestido para um casamento, como eu agora vou casar uma neta, não encontro nada, tenho que ir a Coimbra, ou Leiria, sei lá onde. Mas agora temos uma coisa boa, temos acessos muito fáceis para sair daqui. Vai-se a Coimbra agora em menos de meia hora. Apanha-se a IC8, mais à frente apanha-se a A13, está-se em Coimbra enquanto é esfrega um olho. Se queres ir a Castelo Branco, mete-se para a IC8, é um saltinho até Castelo Branco. E bom caminho. Coisa que aqui há 40 anos era uma chatice. A gente pedia para chegar a Vila Formosa, era preciso 4 ou 5 horas para chegar lá. Para chegar a Coimbra era preciso quase 2 horas. Era a Ribeira de Alves, que era tudo a curva, a esquerda para chegar era terrível. Chegar ao Pontão era terrível. Agora é sempre a andar. Tem bons acessos, boas estradas, não é a população. Está a ficar muito desertificado. É pena. Em permanência, foi pena se eu tinha contado isso ontem a pensar, mas devem estar aí entre 100 e 150, não são mais. Entre nacionais e estrangeiros. Aqui no verão passa muito barco. Ai, passa, ainda há bocado disse eles. Passa. Muitas pessoas a passear. E cada espadarte, vem aí, até fica, não é como é que aquilo chega lá abaixo. Barcos grandes, mesmo grandes. Eu fico as mal de uma vez. Isto era bom se fosse animado assim para passeios, se eles tivessem aquelas estradas a bordo do rio mais bem limpas, que eu agora não sei como é que Mas eles sempre vão alcaturar a estrada até lá abaixo, não sei. Está previsto, não é? Estamos na zona da Albufeira da Bolsã, portanto é a última albufeira antes do Castelo de Bode. Pedrógão tem 2 albufeiras, o Cabril e a Bolsã. Portanto, esta com uma característica fantástica que é o facto de, mesmo no período estival, mantermos aquilo que é o nível da água. Portanto, é um espaço, é uma área muito verde e que permite a fruição daquilo que é a oferta do náutico. Pratico o carp fishing, uma modalidade ainda pouco conhecida em Portugal. Isto consiste em captura de grande espécie de carpa e libertação, acima de tudo preservação dos animais. Esta barragem começou daqui perto, dá uma grande luta e então é sempre uma barragem a todos os carpistas que dá vontade aqui de ir. Isto é uma das águas mais limpas que eu já pesquei em alguns sítios e tanto Castelo de Bode, que é tudo águas desde Cabril e a barragem da Bolsã, tudo águas super limpas, nítidas, conseguimos ver o fundo. No passado, portanto, e antes da construção da barragem, estávamos a falar de uma zona maioritariamente agrícola, tudo construído em socalcos, usada pela população das atalaias Cimeira e Fundeira, portanto era tudo cultivado, portanto muito olival, alguma vinha naquilo que era a separação dos diferentes terraços. Antes cavava-se e se achava-se tudo. Se era no tempo da terra, era acabar terra. Com uma enxada às costas e com a caspita sempre ao lado atrás de mim, com uma samarra que deixou o meu albino já assim velhote, era a cama da miúda. Se era no tempo de apanhar a azeitona, e às vezes no rio normal, aqueles grandes olivais que havia justo ao rio, agora se viu, da barragem, não é? A barragem da Bolsã. Mas antes o rio ia normal, o rio Zeza. A gente íamos apanhar azeitona até à borda do rio. Antes de haver a Albufeira, o pessoal ia lá para o rio, antigamente, antes dos anos 50, que ela foi feita em 54, começou a ser construída, depois já não deu para ir lá abaixo. Mas antes de ter feito a Albufeira, as pessoas iam fazer praia no rio. Havia umas reentrâncias que no inverno deixava a areia branquinha, depois no verão as
pessoas iam lá, estavam lá 8 dias, 15 dias, armavam lá uma barraca, punham lá uma tendazinha, faziam lá a comida e estavam lá, passavam lá uns dias na praia. Com a construção da barragem, portanto, as pessoas estão mais concentradas lá em cima e na aldeia, também houve alguma migração da população. No entanto, este espaço é fantástico naquilo que é a fruição daquilo que é o nosso património natural. Portanto, digamos que aqui é possível, e face à rampa existente, praticar alguns desportos náuticos, criar uma dinâmica apesar de estarmos cerca de 1 km afastado da aldeia, portanto a proximidade permite que possamos aqui juntar a parte agrícola e da aldeia, a ruralidade da aldeia com desportos náuticos e com outro tipo de atividades. Sendo que aqui passam 2 rotas, uma grande, a Grande Rota do Zezer, portanto que num troço fantástico sempre à beira-rio, que entramos na zona da Ponte Filipina, a nível pedonal, ou via náutico-canoa na zona do Moinho das Freiras, na Sertã, e portanto o rio acaba por ser tanto fronteira como ligação entre as pessoas. O objetivo aqui também será criar algumas dinâmicas que proporcionam aquilo que é uma ligação entre o nosso território rural e único com o fluir deste lago fantástico. Isto aqui antigamente, isto aqui era o fim do mundo com o pessoal, com gente, havia muita gente. Agora acabou tudo. Agora sempre só os velhinhos que por aqui. E em breve não há ninguém. Está muito triste por aqui. É uma tristeza. Não é assim. E não há mais nada. Era mais população residente. Devia ter mais gente, mais jovens. Não há poucos ou nenhum, há 2 ou 3 jovens só. Há poucos jovens. Devia haver mais residentes e mais casais novos com crianças, que está muito pobre de faixas etárias mais novas, não tem quase ninguém. Só tem aí uma criança com 1 ano e outra e mais outra com 3 ou 4 anos, acho eu, que é lá embaixo, e mais, depois é tudo, a partir de 15 a 16 anos não há crianças, infelizmente não há crianças. É o mal da localidade não haver crianças. I see that many small villages have, the young people are gone. They are they must work in the cities and live in the cities. And that's a pity that for this village, for this kind of villages, they gone down, of course. They gone smaller and smaller, and that's no good, I think. The old traditions they are lost, and yeah, that's a pity. Estes territórios rurais passa um bocadinho pelo aquilo que é o que se passou, contrariamente àquilo que se passou no passado, em que nós portugueses migramos para outros estados, para outros países, face àquilo que é a qualidade de vida que este território oferece. Portanto, está a acontecer exatamente o inverso, em que temos, portanto, casais jovens que procuram, portanto, qualidade de vida, que procuram produzir a sua pequena agricultura, ser o seu quintal, ter produtos de qualidade, livres de pesticidas, e que procuram também escola de qualidade e, portanto, integram as crianças que já alguns trazem com eles naquilo que são as nossas escolas e tentam, de certa forma, integrar-se na comunidade. São muito bem recebidos por quem cá está, porque os pedroguenses são muito acolhedores, portanto, estão de braços abertos para receber quem chega. E, portanto, se eles vierem com ideias, mantendo aquilo que é a identidade do território, com aquilo que é a diversificação da oferta que ele pode trazer, portanto, será uma mais-valia mesmo a nível da economia local.